Muita gente entra no consórcio e logo pergunta: qual a melhor estratégia para contemplar rápido a minha carta? Só que na verdade não existe um modelo ideal padrão para todo mundo. Existe o melhor lance para a pessoa de acordo com o perfil financeiro dela e as disponibilidades que ela tem. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Inteligente, o programa destinado a trabalhar cartas de consórcio, a como você utilizar essa ferramenta poderosa para alavancar o seu patrimônio e a sua renda. Eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje algumas coisas importantes, como controlar a ansiedade, como não fazer dentro de um consórcio, quais são as 3 principais estratégias de lance que você pode utilizar para potencializar as chances de contemplação. Vamos trabalhar de início aqui como a gente pode entender esse jogo dos lances. Existem alguns tipos de lance que você precisa saber para que você faça o processo de forma estratégica e não fique só contando com a sorte. Então vamos lá. Existe o primeiro lance, que é o lance livre, o lance embutido, o lance fixo, e algumas administradoras trabalham com o lance fidelidade. Então o lance livre é, já o nome diz, o lance livre você dá quantas cotas ou percentual de lance que você deseja. Claro que você tem que olhar para dentro do teu grupo e ver qual é a média de contemplação que está contemplando nos últimos meses, para que você dê um lance mais assertivo. Tem um lance embutido que você pode utilizar recursos da própria carta para contemplar o teu consórcio. Então, por exemplo, se você der um lance de 50% no livre, você pode utilizar de 30% a 40% e até 50% do próprio lance embutido da própria carta. Então, vai depender também da tua administradora de consórcios. Tem umas que aceitam 30%, umas aceitam 40%, outras aceitam 50% de lance, outras aceitam 15% de lance embutido. Então, o lance embutido ele vai reduzir o poder de compra de você da carta, porém você precisa desembolsar menos recursos para pagar o lance livre. O lance livre é recurso seu. E aí o lance embutido que você der vai abater desse valor do lance livre. Tem também o lance fixo, pessoal. O lance fixo é um percentual fixo que a administradora de consórcio que você contratar estipula lá. Umas é 15%, outras é 20%, outras é 30%. Então vai depender da administradora. O lance fixo é, já diz o nome, fixo. Todo mundo que der esse lance vai ter que dar o mesmo percentual. Mas como aí faz para quem vai ser contemplado? A carta que der lance fixo, a que for mais próxima da que foi sorteada, ela é contemplada pelo lance fixo, beleza? E também tem o lance fidelidade, que muitas administradoras, né, valorizam as pessoas que pagam em dia as suas prestações. Então, se você entrar num grupo de consórcio e pagando rigorosamente em dia, vai fazer com que você entre num grupo seleto, um grupo premium, digamos assim, dentro do próprio grupo. São de pessoas que não atrasaram nem um dia as parcelas dos últimos 6 meses. Então, se a pessoa chegar lá e no 5º mês atrasou um dia, ela já sai daquele grupo fidelidade. Então, se ela ficar 6 meses ou mais pagando em dia, ela entra dentro desse grupo e é feito um sorteio, é feito um lance lá separadamente do grupo geral. Então, isso também aumenta e muito a probabilidade de contemplação. Tudo isso é questões estratégicas, pessoal, e não somente na sorte. E também tem alguns consórcios, algumas administradoras trabalham com lance FIP, que é dentro do consórcio de veículos, né? Você pode utilizar o teu próprio carro que você tem hoje como forma de pagamento de lance, como uma espécie de lance embutido também. Isso ajuda muito você a reduzir o valor que você precisa ter de recurso próprio para contemplar a tua carta. Agora, nessa parte do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre estratégias de lance. Como você pode utilizar um planejamento financeiro atrelado ao consórcio para que você consiga contemplar da melhor forma possível. Muitas vezes as pessoas pensam que quando demora para contemplar é ruim um consórcio. Só que na verdade não. Se você faz um consórcio já com planejamento de investimento, um planejamento de contemplação mais saudável, com menos recursos próprios, você vai ganhar muito dinheiro com o consórcio. Porém, requer o quê? Uma paciência, uma calma, não pode ter ansiedade, tem que ser realmente algo planejado. Claro que se a pessoa quiser algo com mais velocidade, tem como a gente contemplar cartas de consórcio rápidas.
Então já aconteceu casos aqui de contemplar em um dia com um cliente. Claro que a gente entrou no consórcio um dia antes da assembleia, ele entrou, pagou a primeira parcela, e a gente deu um lance estratégico com o recurso que ele tinha. Especificamente lá, eu escolhi a melhor carta para ele contemplou 2 cartas no único mês, juntou as cartas e vai comprar um carro. Então ele está usando uma estratégia do consórcio para alavancar ali, pagar menos juros, porque ele ia financiar, em vez de financiar, ele fez um consórcio. Mas isso é um caso específico, então dá para contemplar consórcio rápido? Dá, com estratégia dá, mas aqui também dá para a gente trabalhar o consórcio com uma forma mais estratégica e inteligente. Então, se você tem dentro do seu orçamento, a primeira coisa é entender o seu orçamento. Se você tem lá R$3.000 que você quer investir em imóveis, por exemplo, você pode fazer uma carta de consórcio, né, ali pagando meia parcela na casa dos R$1.600, uma carta de 300 mil, mais ou menos por aí, né, vai depender de cada administrador, enfim, mas essa é a média. Você pode pegar os outros 1.400 e aplicar esse dinheiro para ir formando um capital para o lance. Enquanto isso, a gente vai ofertando os lances fixos, entrando no grupo Fidelidade, ali dentro do próprio grupo, dando, né, participando dos sorteios e vai ofertando os lances conforme as estatísticas do grupo. Então, a gente consegue ser estratégico, enquanto isso, tu vai formando uma reserva para ofertar os lances no futuro. Então, você vai conseguir ter muitos resultados dessa forma. Por quê? Porque você vai pagar meia parcela até a contemplação. Só que a carta ela fica atualizando uma vez por ano pelo INCC, de 5% a 7%. Então, se você aplicar o indexador do INCC em cima de uma carta de 300 mil, por exemplo, por ano, ela aumenta 5%, vamos fazer uma conta básica aqui, aumenta 15 mil o teu poder de compra. Se tu multiplicar 1.600 por 12, dá um pouquinho mais do que 15 mil, mas você já aumentou 15 mil de carta, então o que você paga praticamente aumentou o poder de compra de você no futuro. Então, até contemplar você pagando meia parcela é totalmente estratégico para você ganhar dinheiro em cima do consórcio. E também a gente tem algumas características aqui de lances de oportunidade, né? Por exemplo, se você tem um recurso, né, próprio e você quer alavancar esse dinheiro e ganhar mais rendimento sobre ele, você pode fazer o lance alavancagem, né? Nada mais é do que a gente dar o lance livre ali dentro do consórcio, porém a gente vai dar esse lance livre já com estratégia. Aconteceu casos aqui de clientes também, dá um exemplo bem real aqui. O cliente ele fez 6 cartas de consórcio conosco, daí 180 mil cada carta. A gente contemplou 2 cartas dele já, de 180 mil. Porém, ele conseguiu utilizar 50% de lance embutido e ele precisou desembolsar apenas 17 mil reais em recurso próprio dele em cada carta. Então, ele pegou aqueles 17 mil que ele tinha aplicado, né? Nas 2 cartas deu 34. Então, esses 34 mil aplicado lá estava rendendo a 1% para ele 340 reais. No consórcio, quando ele contemplou essas cartas, ele passou a ter um rendimento sobre 90 mil cada carta, então a partir de 180 mil. Então, esse 1% que ele estava ganhando lá na aplicação, ele começou a ganhar no consórcio. Só que não é sobre os 34 mil de lance que ele deu, é sobre os 180 mil da soma das 2 cartas. Ele fez 2 cartas de 180 e contemplou as 2 cartas, né? Só que ele usou 50% dos 180, então logo 90 mil de lance embutido. Então ele ficou com 90 mil de carta. Como ele contemplou 2, ele voltou a ter 180, dando 34 de lance, entendeu? Então ele deu 34 de lance e deixou de ganhar 340 na aplicação lá que estava aplicado esse dinheiro, porém está ganhando 1% sobre 180. Então é R$ 1.800 que ele está ganhando por mês sobre um capital investido de 34 mil. Então veja a diferença que é. Ele estava ganhando 340 mil reais uma aplicação e passou a ganhar agora R$ 1.800. Esse valor fica atualizando na própria carta juros sobre juros. Então, quando ele quiser comprar um imóvel, ele pode ir lá usar a carta para comprar um imóvel, mas enquanto isso ele está também ganhando muito dinheiro, porque está aumentando o poder de compra dele dentro do consórcio. Mas se você também quer utilizar o consórcio para comprar um bem, também pode, inclusive é a origem do consórcio, né? Essa questão de usar o consórcio como investimento são estratégias que a gente consegue utilizar usando essa ferramenta poderosa de alavancagem patrimonial. Mas se você quiser usar um consórcio para comprar o seu bem, seja um imóvel, seja um veículo, enfim, ou um serviço, né? Também dá para usar para cirurgias plásticas, estética, viagens, formaturas, enfim, tudo que é serviço, reforma na sua casa, pagando a mão de obra, você pode usar também o consórcio de serviços. Para isso, você vai
Para isso, você vai precisar escolher, quando você for contratar, qual o nicho do consórcio, se é serviços, se é imóvel e se é veículos. Mas, se você, por exemplo, quiser comprar um imóvel, você pode sim usar o consórcio. Para isso, você vai ter que verificar quanto você vai ter de lance, qual o tempo que você consegue ficar pagando a parcela ali até utilizar o imóvel. Então, tudo isso requer estratégia, né? Se você quiser trocar de carro também, tem várias formas de fazer. Tudo é possível através do consórcio, desde que você tenha a melhor estratégia, tenha o conhecimento, tenha a pessoa para te ajudar, desde o processo de escolha da carta até o processo de contemplação e entrega do bem. Então, você precisa ter esses requisitos aí. E, claro, ter ali a persistência, ter ali o cuidado de pagar as parcelas em dia, para não começar uma coisa e parar, porque a pior coisa que tem é você começar num consórcio e parar. Então, quando você fizer um consórcio, não para o consórcio, segue o plano que vai dar resultado e muito para você. Agora, nessa parte do vídeo aqui, eu vou falar como você ter a melhor estratégia, escolher de forma mais consciente possível um plano de consórcio para você. Para isso, você precisa responder algumas perguntas para você mesmo. Primeira, quanto que eu tenho de renda mensal e quanto que essa renda mensal pode ser comprometida em uma parcela de consórcio? Quanto tempo eu quero e posso esperar para ter o bem? De que forma eu posso fazer para alavancar e crescer as minhas chances de contemplação? Com quem eu vou fazer essa carta de consórcio? Eu vou buscar qual empresa para fazer? Aonde eu encontro um lugar que acessa mais de 10, 15, 20 administradores de consórcio e escolhe a melhor carta para você? Então você precisa entender esse jogo e entrar num consórcio que seja ideal para o seu projeto, para a sua necessidade. Não existe a melhor administradora, existe aquela que vai adequar de acordo com a tua necessidade. Então você precisa ter clareza disso na hora de contratar um consórcio. Então tem que ser bem estratégico, bem pensado, bem estudado, tem que ser feita uma curadoria dentro de milhares de oportunidades que tem dentro do consórcio. Só que o que vai ser bom para ti? Aquilo que encaixar bem dentro do teu plano. Então nós temos os 3 tipos de estratégia: planejamento, alavancagem e oportunidade. Então aqui no Banco J você consegue encontrar a melhor alternativa para você. Então o consórcio inteligente é aquele que cabe no teu bolso e aquele que vai atender às tuas necessidades. Gostou desse conteúdo, pessoal? Então inscreva no canal, ative as notificações, curte o conteúdo e compartilhe com mais pessoas. E se você quiser fazer um consórcio inteligente, coloque nos comentários aqui "eu quero", que nós entraremos em contato com você. Um forte abraço e até o próximo episódio do Consórcio Inteligente.